professoras e professores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camil Giglio, trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Ática, Saraiva e Scipione, do Grupo Saber Educação. E hoje eu estou aqui para mediar uma conversa sobre a obra Jornadas Novos Caminhos de Ciências. E para debater alguma das características dessa obra, contaremos com a ilustre presença da Daniele Teves Nardi, a editora responsável pela obra. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Camil. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí nosso vídeo. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do Jornadas Novos Caminhos Ciências. Bom, a Daniela Teves Nardi é bacharel em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. É mestra em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo. É autora e editora de materiais didáticos para o ensino fundamental e médio na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu vou aproveitar aqui o ensejo, Dani, e vou começar com a primeira pergunta. Na última escolha do PNLD, em 2020, o componente curricular de Ciências da Natureza surpreendeu os professores com várias alterações para se adequar ao que a BNCC propôs, Então, passado 4 anos, já com uma certa familiarização dos professores com a estruturação em torno dos 3 eixos temáticos, matéria e energia, vida, evolução e terra no universo, essa escolha promete ser um pouco mais acirrada, Então, nesse sentido, quais são os destaques que você apontaria como os principais diferenciais da obra Jornada Novos Caminhos de Ciências? Bom, Camil, quando a gente começou a pensar, como seria essa coleção, como seria a obra de ciências, a gente pensou a primeira coisa em fazer um material que fosse muito bem organizado para facilitar o trabalho em sala de aula, Então, ele é todo dividido em unidades, as unidades têm as trilhas, os temas, e cada tema, que seria cada capítulo, ele tem uma trilha com todos os assuntos que vão ser trabalhados bem certinho, muito bem dividido. Então, o professor, de pronto, tem uma clareza do que de qual que é a proposta, de cada pedacinho ali da obra, o que facilita muito o trabalho, a programação, o planejamento do professor. Então, acho que esse é o primeiro destaque que eu diria que o Jornadas Ciências tem. Um segundo ponto é que é uma obra bastante bonita visualmente, A gente tomou um cuidado bem grande em ter imagens que fossem atrativas, bonitas, Não só pela uma questão de estética, mas também com o objetivo de atrair o estudante, Quando o estudante se depara com uma foto bonita, algo que chame a atenção, a chance dele se interessar por aquele conteúdo, dele querer estudar mais um pouquinho, dele querer aprender, também aumenta, Então, a gente tomou um cuidado especial aí com a parte visual, com as imagens, as ilustrações que a gente colocou no Jornada Ciências, Outro ponto, importante que eu não posso deixar de falar é que a linguagem do Jornada Ciências é muito simples. É uma linguagem simples, acessível, parágrafos curtos, A gente procurou utilizar termos mais acessíveis mesmo para o estudante. A gente sabe que a gente está vivendo agora, um momento pós-pandemia, que tem lá um déficit de aprendizagem dos alunos, Alguns não conseguiram acompanhar muito bem durante a pandemia. Então, a gente não pode esquecer desse aspecto, Então, a gente buscou fazer uma obra mais simples, respeitando, é claro, a BNCC e todo o conteúdo que tem que ter, uma obra completa. Contudo, é tudo colocado de uma maneira mais simples, visando atingir esses alunos que realmente, às vezes, estão com um déficit, precisam de mais um facilitador ali, da aprendizagem. Então, a gente buscou isso, porque a gente queria que realmente o Jornada de Ciências fosse um aliado do professor na sala de aula. Perfeito, Dani. E a gente nota muito bem essa questão da parte visual e da estruturação da obra na abertura de unidade, que vai trazer ali já um resumo do que o professor verá e o estudante verão à frente, e com uma composição de imagem muito bacana. Tem outra seção também muito bacana que vai explorar essas questões, que é o conhecimento interligado, que vai propor a questão da interdisciplinaridade, e trabalhar essa parte gráfica também, Além do infográfico,
porque eu levantaria como um dos grandes destaques também dessa coleção, não é verdade? Deixa eu emendar aqui uma segunda pergunta. A BNCC, ela estabelece que o letramento científico deve ser desenvolvido ao longo do ensino fundamental, né, assegurando que os estudantes consigam compreender, interpretar e formular ideias científicas em diversos contextos, inclusive em situações do cotidiano. Nesse sentido, com relação à compreensão de práticas e procedimentos relacionados à ciência, né, que faz parte do letramento científico que vai ser desenvolvido pelos estudantes, como a obra contribui para essa construção? A obra se atenta muito a essa questão, claro, da alfabetização científica, né? E à medida que por quê? Porque à medida que ela apresenta, né, ela vai construindo o conhecimento sempre ancorado nesse saber científico, né? Mas isso vai muito além, né, dessa construção do conhecimento, né? Ele também se refere a uma capacidade que o estudante tem que adquirir de compreender, analisar e comunicar, né, as informações e os conceitos científicos, né? Então, são vários verbos envolvidos aí nesse letramento, né? E a gente tem algumas sessões, alguns momentos específicos para trabalhar isso, né? Então, aqui eu vou destacar uma sessão chamada Desafio, né? Que ela, logo na abertura ali da unidade, ela dá uma situação problema para o estudante, e ao longo da unidade, o aluno precisa ir fazendo pesquisas, leitura, debate, para tentar entender melhor aquele assunto, né? Então, dentro desse escopo dessa sessão, o estudante vai precisar, sim, seguir um passo a passo de observação, pesquisa, reflexão, debate, para avaliar essa situação inicial, né? E no final, ele vai ter que comunicar essa conclusão que eles chegaram por meio de repente, cartazes, podcasts. A gente tem, cada unidade a gente buscou diversificar isso, né? Para o aluno exercitar, às vezes é por texto, né, um texto escrito, que ele vai comunicar esse conhecimento científico que ele obteve ali dentro do estudo daquela unidade, né? Tudo sempre amarrado com um conceito que está sendo apresentado na unidade, né? Tudo muito amarrado e estruturado. Mas em cada unidade ele vai ter a oportunidade de vivenciar, né, esse método científico de observação, análise, discussão dos resultados e depois a comunicação daquilo que foi aprendido. Legal, Dani, muito legal. E tem uma outra sessão bem interessante que se chama Outros Olhares, né? Que vai permitir que o estudante aprofunde, interprete, apresente um novo olhar sobre o que está sendo tratado ali. Então tem essa questão da leitura inferencial também bem forte, né? Subsidiando aí o letramento científico. Você poderia comentar um pouco? Essa sessão, né, Outros Olhares, ela trabalha também com os temas contemporâneos, né, que são sempre questões muito desafiadoras, né, que tem que estar presente no livro, isso tem que ser levado à discussão dentro da escola, né, e os Outros Olhares e a sessão em ação são dois exemplos de sessões nos quais esses temas são trabalhados. É tudo muito interligado nessa obra, né? É tudo muito organizado e uma coisa vai levando a outra, né? A gente tem os ganchos que vão puxando todos os assuntos. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, da sessão em ação que trabalha com superbactérias, né? Então, vai discutir a questão da resistência dos antibióticos. Então, assim, é um tema super atual que vai ser trabalhado ali dentro do conteúdo que está sendo desenvolvido, né? Outro exemplo é uma sessão também em ação que trabalha com a questão da alimentação, né? Então, como é possível ter uma alimentação saudável? O que a gente precisa para ter uma alimentação saudável, manter o corpo saudável? Então, assim, tudo isso dentro, junto, né, com o conhecimento que o aluno está adquirindo. Também a gente trabalha muito questões ambientais, né, como a poluição do ar, da água. Então, são todas questões atuais, temas atuais, né, saúde, meio ambiente, que a gente traz para a obra dentro dessas sessões, né, principalmente a Em Ação e a Outros Olhares. Muito legal, porque a gente nota como a obra está antenada, né, conectada com os assuntos da contemporaneidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 justamente vão versar sobre esses assuntos, né?
E a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, né, o crescimento de eventos críticos, né, climáticos, com recordes de temperatura no hemisfério norte, recordes de temperatura negativa também durante o inverno, secas, incêndios. Então, nada mais plausível que a gente retome esses assuntos, né, para tomar medidas para tornar o mundo mais sustentável, né, e garantir o futuro do nosso planeta. Então, é muito bacana essa proposta de trabalho com a obra. Dani, aproveitando o ensejo aqui, é muito importante que a gente saiba articular esses conhecimentos científicos, né, que nós estudamos dentro do componente curricular de Ciências da Natureza, com situações do dia a dia, né? E isso, inclusive, é uma das exigências que a BNCC traz. Logo, a gente sabe que a ciência contribui para a construção do pensamento científico, pensamento crítico, e também da postura cidadã dos estudantes. Sendo assim, você poderia comentar de que forma as atividades propostas na obra fazem essas contribuições? Então, Camilo, a gente parte do pressuposto que ciências, o nome já diz, né? A ciência da vida, né? A biologia, física, química, ciências da natureza, é o mundo, e nós somos parte do mundo, né? Então, é uma disciplina muito rica nesse sentido, porque a gente vai estudar o mundo, vai estudar nós mesmos, né? A saúde física, saúde mental. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades na obra, né, para trazer o quê? Temas atuais referentes a esses assuntos, né, ao mundo, a nós mesmos, aos seres humanos. E a gente sempre faz isso incentivando o estudante a refletir e se posicionar sobre esses assuntos, né? Nunca o livro ele tem uma questão dialógica com o estudante, não é um conteúdo simplesmente expositivo. Então, quando a gente traz algum assunto, especialmente os temas contemporâneos ou algum tema de atualidade, a gente sempre traz isso com subsídios para o professor e com questões para o estudante para realmente ensinar a prática da reflexão e, claro, do posicionamento crítico frente a essas coisas, né? O que leva o estudante a ter uma postura cidadã, né? Então, uma coisa vai encadeando a outra, né? Outra coisa que a gente se preocupou muito nesse sentido foi de provocar debates, né? Então, hoje a gente ouve falar muito em fake news, e ciências parece que é um alvo de fake news, né? Tem muita fake news envolvendo as ciências. Então, a gente também trouxe isso dentro desses temas atuais, né? Para fazer o estudante olhar aquilo com criticidade, usando aquele conhecimento que ele está adquirindo, né? E poder ter um posicionamento, né, baseado em evidências científicas, no que ele aprendeu e na sua visão crítica, enfim. Então, a gente buscou muito fazer isso. E não só de temas de fake news, de temas de meio ambiente, sustentabilidade, mas também em temas de saúde. Isso também eu acho que é um diferencial da obra que eu queria trazer aqui. Por exemplo, quando a gente fala em puberdade, a gente provoca uma discussão sobre a pressão estética, que hoje em dia se fala muito em pressão estética, né? Redes sociais, autoaceitação. Então, a gente traz esse debate também, né? Essa reflexão. Então, a gente busca trazer um pouquinho de tudo dentro desse contexto, para que o professor possa enriquecer a discussão, enriquecer o trabalho em sala de aula mesmo, né? E fazer a diferença mesmo na vida dos estudantes, né? Estamos bacana aí para isso. E Dani, você poderia comentar também sobre uma sessão que é a proposta de colocar também a mão na massa, né? Ciência acessível, que é a sessão Experimente Fazer. Você teria algumas contribuições para fazer sobre essa sessão? Sim, a gente buscou colocar experimentos que fossem fáceis de fazer. Quando eu digo fáceis de fazer, são experimentos que não requerem reagentes elaborados, que não requerem vidraria de laboratório, nada disso. São experimentos que dá para fazer em sala de aula, né? Que em geral não tem nada que seja difícil de ser adquirido. O professor pode fazer com coisa que ele tem em casa, que tem na escola, né? E dentro da sala de aula, não precisa de um ambiente específico para fazer. Né? O intuito disso é que o professor realmente faça os experimentos com o estudante. A experimentação é uma parte muito importante do trabalho, né, da disciplina de ciências. Então, a gente foi muito
seletivo nos experimentos que a gente trouxe para o livro, porque a gente quer mesmo que o professor faça os experimentos em sala de aula com os estudantes, né? Então, são materiais de facílimo acesso. Inclusive, eu tenho uma sugestão para os professores que nos estão acompanhando aí, no 6º ano, na página 114, onde há uma proposta de a criação de uma estabilidade ecológica em um terrário, utilizando uma garrafa PET. É muito bacana. E os estudantes amam, eles adoram fazer essas coisas. É um tipo de atividade que engaja, né? Engaja os adolescentes, aí, pré-adolescentes. Com certeza, a gente vê a possibilidade de aplicar o que a gente está estudando ali na prática, né? E ver a ciência acontecendo. Exato. Dani, além disso, um outro aspecto relevante da coleção Jornada Novos Caminhos de Ciências é o manual do professor, né? E como professor, a gente acabou escolhendo uma profissão que exige uma atualização constante ao longo de toda a nossa vida, né? Para conseguir trabalhar e acompanhar essas mudanças geracionais ao longo das décadas, é preciso que a gente se atualize, né, sobre teorias, metodologias, para que isso facilite o nosso processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, quais contribuições o professor pode encontrar no manual do professor? Bom, a começar do formato, né? O formato em U, na minha opinião, ele facilita muito o trabalho, porque as orientações elas estão ali junto com o livro do estudante, então o professor já vai acompanhando página a página, né? Então, página a página, justamente, a gente tem instruções, que são praticamente instruções aula a aula, né? De como abordar o assunto, sugestões. A gente tem atividades complementares que o professor pode usar com a turma. A gente tem sugestões de leitura que ele pode tanto compartilhar com o estudante, quanto como utilizar para aprimoramento, para atualização. Então, tem ali vídeos, tem livros, uma vasta oferta de indicações, né? E uma coisa que assim, é bem importante, tem todas as resoluções das atividades. Né? Toda e qualquer atividade que tiver na obra tem a resolução ali completa para o professor, já na página do estudante, o que facilita bastante. Então, é um manual que é muito prático de ser utilizado e bastante completo. Né? Bastante completo no sentido de orientações, atividades complementares, textos, sugestões, é bem rico. Aquele espaço quase não foi suficiente de tanta coisa que a gente quis ali colocar para ajudar, né, como uma ferramenta para o professor utilizar em sala de aula. É isso, então, pessoal, se vocês estiverem buscando uma obra de ciências que trabalhe o letramento científico, né, que amplie esses conhecimentos científicos através de diferentes situações do cotidiano, que traga muitas experiências, que traga as atividades investigativas, enfim, tá aí a coleção Jornada Novos Caminhos. Dani, a gente está chegando ao final e eu gostaria de deixar aberto aí para você deixar o seu recado para os professores. Então, Camilo, eu queria dizer para os professores que foi uma obra que foi estruturada aqui por nós, da editora, né? Encabecei esse projeto de ciências e a gente usou a nossa experiência, o nosso conhecimento, né? De sala de aula, de produção editorial mesmo das obras, para fazer uma coleção que realmente atendesse a demanda do professor e atendesse a demanda da realidade brasileira dos estudantes, né? Então, foi uma obra muito, muito bem planejada, muito bem calculada. Então, eu acredito que, professor, vocês vão gostar. Deem uma olhadinha na obra, conheçam a nossa proposta, que eu acho que vocês vão gostar bastante do que a gente preparou para vocês. É isso aí, então, pessoal. Reforço o convite da Dani. Vocês podem acessar essa obra na íntegra, né, no site Edocente, www.edocente.com.br. Lá vocês vão acessar a obra, encontrar o mapeamento das habilidades correspondentes ao currículo do seu estado e também os OEDs, os Objetos Educacionais Digitais, que a obra traz vários recursos para vocês utilizarem em sala de aula, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos numa próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.